Seguindo com o nosso estudo do livro Alvorada Nova, Abel Glasser, que organizou, e o espírito de Caibar Schutel. 3. Núcleos de desenvolvimento. Citou-se em capítulo precedente que os núcleos espirituais de desenvolvimento da colônia representam uma das divisões estruturais de Alvorada Nova. Esses núcleos concentram-se todos em um único grande complexo, ao lado do prédio central, ao fim de um caminho de ladrilhos transparentes de cristal colorido, no centro de uma superfície feita de lajotas de um material poroso e branco que emite forte clarão. Formam uma construção com aspecto de estrela de 4 pontas, que consiste na edificação central, circundada por 4 outras construções, que são as pontas da estrela. Tudo em um conjunto espelhando a união dos anexos e trabalhando todos juntos pelo bem da administração. Assemelha-se a um prédio de escritórios, mais largo que o prédio central, sendo que as suas paredes são feitas com placas de um material semelhante a cristal, porém opacas. Das junções de seus andares, bem como em suas janelas, há pequenos filetes de luz de cores variadas, como azul, verde, amarelo, violeta, de acordo com o trabalho desenvolvido nos compartimentos. O formato de estrela não é só uma beleza indescritível, como ajuda a manter local o nível vibratório essencial da união de todos os núcleos, possibilitando, dessa forma, o importante trabalho que aí se desenvolve. Cada ponta da estrela contém uma porta de vidro, dando a impressão, para quem olha de frente, que se tratam de prédios independentes. Estruturalmente, estão assim divididos. Núcleo de desenvolvimento da administração cuida dos fatos ligados ao aperfeiçoamento da administração da colônia. Nele encontram-se trabalhadores sempre dispostos a levar e acabar Schutel inúmeros projetos para aperfeiçoar a estrutura da cidade espiritual e para facilitar o acesso de seus habitantes a qualquer tipo de trabalho, atividade ou mesmo lazer. Núcleo de desenvolvimento da energia. Cuida esse setor do aprimoramento constante das formas energéticas que sustentam a colônia, de acordo com as instruções e orientações vindas de mensageiros superiores, passando pela unidade de controle da energia da coordenadora geral, onde é controlada a defesa e recepção das energias captadas das estrelas existentes nas torres. Nesse local trabalha ativamente Lafayette. Então, meus amigos, a gente percebe que a colônia tem as mesmas necessidades energéticas e viárias que nós aqui na Terra, só que eles têm soluções diferentes. Quem sabe um dia teremos nós também esse tipo de energia, não é? Seguindo, no núcleo de desenvolvimento da medicina espiritual, a área afeta aos médicos da espiritualidade em trabalho constante de aperfeiçoamento, de tratamentos e cirurgias, visando sempre o bem dos habitantes da colônia e mesmo dos encarnados a ela ligados. Quer dizer, os médicos da colônia também tratam pessoas encarnadas. Seu trabalho é vinculado ao hospital, é onde trabalha o coordenador Samir e também Baixa. Núcleo de desenvolvimento da Casa da Criança, setor que cuida com todo o carinho do bem-estar das crianças e de todas as necessidades que as envolvem. É onde trabalha Pedro, que, ao lado de Mirtes, Venâncio, Rigueto, compõe a equipe desenhista, criadora das ilustrações mediúnicas desta obra. Núcleo de desenvolvimento da doutrina, cuida da área destinada à educação das entidades que passam pela colônia, visando dar-lhe sempre um processo aprimorado de muito amor na área do ensino da doutrina de Jesus e no campo da evangelização dos espíritos necessitados. É chamada Escola de Jesus. Vejam, meus amigos, ali não se ensina espiritismo, se ensina cristianismo, certo? Porque é o que importa. A diferença é o cristianismo apenas mostra
sobre a reencarnação e a evolução constante dos seres, mas estamos vinculados, nós, os espíritas, sempre ao Mestre Jesus. Seguindo, núcleo de desenvolvimento da alimentação. Liga-se esse setor ao núcleo de desenvolvimento da energia, num trabalho conjunto. Cuida para que a alimentação da colônia seja sempre suficiente para atender as necessidades de cada ser que lá habita, desenvolvendo um trabalho de divisão de alimentos por todas as áreas de concentração de espíritos, desde o hospital até a casa da criança, com um programa alimentício próprio para cada setor. A distribuição de alimentos segue um programa que considera os dados referentes ao fluxo de atendimento e às necessidades alimentares de todos os setores. A grande parte dos alimentos provém dos frutos colhidos no bosque da alimentação, os quais são processados em unidades especiais desse núcleo de desenvolvimento, fluidificados e encaminhados à distribuição. Então, a gente percebe que a alimentação é basicamente vegetal. Núcleo de desenvolvimento do lazer. Cuida de programas que atendam aos momentos de descanso dos habitantes de Alvorada Nova. Note-se que o lazer na espiritualidade difere muito do lazer material. Nessa colônia, o lazer liga-se à oração, à leitura, às palestras e às reuniões programadas com os amigos para entrelaçamento espiritual. Esse núcleo prepara monitores para orientar outros espíritos nas maneiras de adotar programas de lazer, empregando os momentos de menor trabalho para o aprimoramento do espírito em hábitos saudáveis, como, por exemplo, a audição de música espiritual. Cuida ainda da programação e da administração do Recanto da Paz, uma área da colônia especialmente voltada à vibração, oração e entrelaçamento espiritual, sobre o qual, mais adiante, outras descrições e considerações serão traçadas. Núcleo de desenvolvimento dos serviços gerais. Abrange residualmente todos os projetos de aperfeiçoamento de setores não ligados diretamente a outros núcleos, inclusive o transporte utilizado na colônia, através dos trens magnéticos e o sistema de comunicação. É oportuno registrar aqui maiores detalhes do que se refere aos transportes, notadamente 3 aspectos. Primeiro, para o percurso de grandes distâncias fora da colônia, como a travessia de regiões umbralinas até os postos de socorro, o transporte é feito em trem metálico, totalmente fechado, com porta lateral única. Sua cabine possui instrumentação para o comando de um painel com tela de cristal, onde ficam registrados os dados do percurso e a velocidade, entre outros. À esquerda ficam 2 computadores, 2 teclados e mais 2 telas, e à direita um painel com uma série de botões de controles. Em seu interior há um corredor central, ladeado por extensos bancos laterais. Há internamente uma vibração de tons variáveis, sendo a iluminação produzida através de luzes de diversas cores que partem do teto e variam conforme a vibração do local por onde está passando o veículo. Externamente, dotado de faróis especiais, cuja luz penetra a escura densidade umbralina, permitindo ao trem deslocar-se com grande velocidade e segurança. O trem corre, flutuando em canaletas sobre um colchão eletromagnético, sem atrito e sem barulho. Através de repulsão magnética, dispõe de sua frente na sua parte frontal de uma grade que emite fluxos magnéticos para afastar qualquer entidade que se intente bloquear o caminho. Apesar de todo o equipamento técnico que possui, o trem não prescinde de recurso inteligente para sua condução, sendo dirigido por um espírito especialmente treinado para esse mistério, não obstante o percurso ser programado por meio de computador. Ao atravessar tórridas regiões umbralinas, o veículo mantém sempre em seu interior temperatura fria, formando uma atmosfera própria à não interferência das influências existentes nos locais por onde passa. Para o transporte de enfermos, o trem oferece internamente outra versão, composta pela cabine de pilotagem e 2 divisões na parte traseira, a anterior com disposição de bancos para os trabalhadores e a posterior com 5 compartimentos de 6 leitos cada,
possibilitando conduzir 30 espíritos enfermos por viagem num vagão. 2. Em Alvorada Nova, circula, para cobrir grandes distâncias, trem construído em cristal transparente, provido de grande banco central, com corredores laterais. 3. Para percorrer pequenas distâncias dentro da colônia, e devido ao bom padrão vibratório ambiente, o transporte é realizado em pequeno veículo aberto, que dispõe de 4 lugares, alcançando bastante velocidade e locomovendo-se através de flutuação magnética. Na unidade dos serviços gerais, existe um painel controlador do tráfego na colônia e outro que traz a divisão de transportes de Alvorada Nova, controlando as partidas e chegadas de todos os veículos que por lá transitam. 4 linhas de tráfego da cidade espiritual cruzam sob o prédio central, cobrindo as direções norte, sul, leste e oeste, nordeste e sudoeste, noroeste e sudeste. A estação de controle dessas linhas situa-se sob o prédio central. Entretanto, todas as estações dos usuários são localizadas na superfície. Existe ainda uma linha circular, cujos trens transitam junto ao muro protetor da colônia, interligando os sistemas habitacionais. As comunicações em Alvorada Nova são feitas através de aparelhos que consistem em caixas retangulares, tendo na face lateral do lado esquerdo uma tela e na outra metade um alto-falante que recebe a transmissão de voz. Uma série de botões permite a descarte de números desejado. Esse livro foi feito antes do advento do celular. O que ele descreve aqui é um pequeno celular, não é verdade? Isso não existia ainda para nós. São instalados em cabines com forma de cone, visando abafar o som e proteger a imagem projetada na tela enquanto ocorre a comunicação. Essa cabine é feita de um cristal elaborado para proteger o seu isolamento acústico e magnético. O cristal favorece a recepção de ondas enviadas ao aparelho, que é fixado na própria estrutura da cabine. Os aparelhos públicos têm a forma vertical e os residenciais a forma horizontal. Existe um único sistema de comunicação em Alvorada Nova, cujas chamadas são livres. Aqui tem uma nota. Chico nos disse que um dia teremos comunicadores entre os planos físico e espiritual. Aguardemos, amigos. Não vamos precisar mais de comunicações mediúnicas para falar com os nossos queridos nos outros planos, não é verdade? Temos antes que fazer por merecer. Seguindo. Todavia, ninguém se utiliza dos aparelhos por motivos fúteis ou para conversas desnecessárias. Todos fazem uso das comunicações para mensagens positivas e úteis. O espírito disca primeiramente um código para acionar o aparelho e, em seguida, o número desejado nas comunicações internas. Unicamente do prédio central partem as comunicações com os postos de socorro e com outras colônias espirituais, através de 2 aparelhos distintos. O habitante de Alvorada Nova pode possuir um ACT, aparelho de comunicação telemagnética, privativo. Quer dizer, você pode ter o seu telefone pessoal, dependendo do crédito que conseguir arrecadar. Os aparelhos públicos, como vimos, são de uso geral, independente desse crédito. Ligado aos núcleos de desenvolvimento, encontra-se o Centro de Reciclagem Tecnológico. Nesse local, elaboram-se projetos fundamentados em orientações provenientes da unidade divina, da divina elevação, e passados por Caibar Schutten, visando o aperfeiçoamento tecnológico da colônia. Além do aprimoramento técnico de Alvorada Nova, o centro elabora projetos a serem transmitidos por inspirações ou intuições a encarnados, tendo por finalidade o desenvolvimento tecnológico na crosta terrestre. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços, ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Allan Kardec, O Céu e o Inferno, primeira parte do capítulo 3, número 13. Está lá essa informação. Núcleos de desenvolvimento. 1. Núcleo de desenvolvimento da administração. 2. Núcleo de desenvolvimento da energia. 3. Núcleo de desenvolvimento da medicina espiritual. 4. Núcleo de desenvolvimento da casa da criança. 5. Núcleo de desenvolvimento da doutrina. 6. Núcleo de desenvolvimento da alimentação.
7. Núcleo de Desenvolvimento do Lazer. 8. Núcleo de Desenvolvimento dos Sistemas Gerais. Coordenadorias especializadas. Outro local de divisão de tarefas em Alvorada Nova é o das coordenadorias especializadas, que se ligam fundamentalmente à essência do trabalho desenvolvido pela colônia, sendo o processo evolutivo dos seres o seu alto ponto, ou melhor, seu ponto alto. As coordenadorias especializadas estão localizadas entre o bosque da natureza divina e os núcleos espirituais de desenvolvimento. Cada prédio tem formato cilíndrico e paredes de blocos de cristal retas encimadas por uma bela cúpula, também de cristal. Possui grande porta de entrada da qual sai um caminho que se bifurca, ladeado por imensa variedade de flores. Os prédios dispostos em círculo formam, com os caminhos mencionados, o desenho de 2 estrelas de 4 pontas, superpostas. É um lugar de grande beleza arquitetônica. As coordenadorias são: coordenadoria de recepção, aprimora-se no cuidado de receber e encaminhar para a coordenadoria de triagem as entidades vindas já pacificadas dos postos de socorro. É nesse setor que labutam os mais abnegados trabalhadores, pois são os que têm estreito contato com os espíritos que aí chegam, tratando de preparar-lhes o ânimo e o coração para o futuro trabalho que irão enfrentar. Consolam muitos sofredores que, apesar de pacíficos, trazem ainda penosas recordações de um passado dorido na crosta. É tarefa de verdadeiro sacrifício e muito redime aos que o fazem, sendo Jeremias o seu coordenador. Coordenadoria de triagem recebe os espíritos encaminhados com suas fichas pela coordenadoria de recepção e procede com imenso cuidado ao exame da vida passada dos recém-chegados, com informações passadas pelo arquivo da Coordenadoria Geral e autorizadas pelo gabinete de Caibar. Em seguida, elabora o plano de desenvolvimento para esses espíritos da colônia. Depois, encaminha-os às suas novas habitações, aos seus locais de trabalho ou de ensino e evangelização. Os que daí saem levam consigo a ficha lacrada do seu estado geral, a qual servirá ao coordenador de programas. Paulo é o responsável. Coordenadoria de Programas traça minuciosamente o plano total de estado da entidade na colônia. Encontram-se nesse local as unidades de ensino vinculadas ao núcleo de desenvolvimento da doutrina, as quais cuidam da orientação do espírito que acaba de ser colocado à sua disposição pela coordenadoria de triagem. O processo da passagem de uma coordenadoria para outra é gradual e leva o tempo necessário para que cada uma realize plenamente o seu trabalho, não havendo pré-fixação de prazo. Coordenadoria de acompanhamento vincula-se aos trabalhadores designados para dar contínua orientação a todas as coordenadorias no que se fizer necessário para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Liga-se às assessorias de Caibar no prédio central. Coordenadoria de proteção visa proteger a cidade espiritual de eventuais ataques precedentes das regiões umbralinas e fornece o traçado para orientar os seus habitantes a respeito do local que habitam. Ligam-se também aos setores que tratam da desobsessão e da higienização de áreas e estabelecimentos vinculados à Alvorada Nova na crosta terrestre. Os espíritos que dirigem essa coordenadoria estão em ininterrupto contato com as equipes índias espalhadas permanentemente pelas regiões umbralinas e pela costa. Os índios indígenas, espíritos que se apresentam nessa forma, coordenados pelos caciques, são moralmente elevados, muitas vezes dotados de sabedoria e grandeza espiritual, e é nessa condição que exercem o seu trabalho na seara do Cristo. Então, que fique claro, esses indígenas não são espíritos primitivos, são espíritos moralmente elevados que se mostram dessa forma, que gostam de ser vistos dessa forma e que são cristãos. Continuando, andam em grandes grupos, suas atividades nunca são interrompidas.
abdicam do conforto da colônia para exercer um trabalho incessante em favor do próximo. São trabalhadores dos mais dedicados e, por isso mesmo, pouco repousam. Habitam a floresta que existe ao lado da cidade espiritual, por onde passam as trilhas que levam aos postos de socorro. Recebem do plano maior muita força, através da natureza que os cerca. E têm sempre grande parcela de amor para dar aos seres dos dois planos da vida. O espírito, na forma de índio, é trabalhador resignado e combativo, sempre cônscio de suas missões e com firme vontade de servir a Jesus. Apresenta-se de forma ingênua e simples nas suas orientações, com sapiência própria. Por essa natureza simples e sem ostentação, leva a vida rústica, voltada ao natural. Seus sentimentos são aflorados, intensos, e sua vida é basicamente galgada no sacrifício, na luta ardorosa e na dedicação. Jamais faz uso indevido da autoridade que lhe é conferida. Faz-se respeitado não somente pela sua aparência, geralmente vigorosa, mas principalmente por suas atitudes humildes, de poucas palavras e muita ação. Os espíritos índios devem sempre ser incentivados no desenvolvimento das suas tarefas, por serem nobres, plenas de dedicação, atenção e amor. Chegando a uma avançada fase da sua evolução, quando lhe é permitido escolher o tipo de atividade a exercer, pode o espírito consciente da dedicação que lhe cabe demonstrar para resgate de débitos passados e com a orientação da coordenadoria de triagem, receber a forma de índio como roupagem própria, vestimenta típica de conhecimentos técnicos indispensáveis para o desenvolvimento de seu trabalho, tudo autorizado pela Coordenadoria Geral, que juntamente com as outras coordenadorias avalia o seu desenvolvimento. Então, o que nos diz aqui é que não quer dizer que esses espíritos em forma de índio tenham sido índios nas reencarnações precedentes. Eles escolheram essa forma e essa atividade para evoluírem, para resgatarem os seus débitos passados. É uma escolha, certo? Continuando. A escolha desse trabalho e a forma adotada não significam que o trabalhador espiritual tenha sido necessariamente índio em qualquer de suas encarnações. Foi o que eu acabei de explicar. Os índios se utilizam dessa forma por ser figura conhecida e infundir autoridade e respeito ao se apresentarem perante encarnados e desencarnados. Quer dizer, é como se fosse uma farda, é como se fosse um posto. Ele escolhe a forma de indígena para a finalidade de trabalho que ele vai desenvolver. Seguindo, com os quais tem convivência diuturna. Protegem-nos e a Alvorada Nova exerce o trabalho de mentores, executam trabalhos de higienização, transportam enfermos e necessitados, dispensando-lhe cuidados especiais, sempre sob orientação do plano maior. Coordenadoria de avaliação, cuida do setor que procede à análise final no estágio dos habitantes nas várias unidades da colônia. Aí, os trabalhadores elaboram relatórios com históricos das entidades que habitam Alvorada Nova, enviando-os ao prédio central para instruir o fichário geral de Caibar, auxiliando nas decisões e orientações. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Allan Kardec escreveu isso no Livro dos Espíritos, na questão 560. Coordenadorias especializadas. Coordenadoria da recepção, de triagem, de programas, de acompanhamento, de proteção e de avaliação. Terminamos mais um capítulo, onde tivemos ideia de toda a estrutura da colônia. Sua forma de transporte, de energia, de distribuição de alimentos, de tipos de trabalhadores e tudo mais. Espero que estejam gostando desse conhecimento, pois esse tipo de organização também ocorre em outras colônias, de forma muito similar. E cedo ou tarde nós vamos para uma dessas, né, meus amigos? Vamos
trabalhar para merecer, ter um ambiente assim tão organizado para nos receber. Deixo aqui meu e-mail e aguardo os comentários de vocês também aqui na área de comentários do canal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.